Olá, bom dia! Olá, bom dia a todos, que hoje, domingo, dia dos namorados, né, Sérgio? Seja muito alegre para vocês e obrigada pela companhia aqui com a gente. Vamos aos assuntos do programa de hoje. Como tratar da variabilidade e fertilidade do solo com a agricultura de precisão? Colocar a dose certa no lugar correto, o material genético correto, no local correto, dentro da sua propriedade. Preço baixo da carne de porco faz dela mais consumida do que a de boi. Além de ser uma carne muito mais saudável, ela está nesse momento com uma oferta, com um preço muito mais acessível. Lagarta falsa medideira resistente à soja transgênica. Os benefícios das culturas de cobertura para a construção de um solo fértil e a economia para o produtor no controle de ervas daninhas de forma localizada foram alguns dos destaques do dia de campo de inverno da Coamo. Economia do produto, que é o principal aí do produto que está sendo aplicado, e também economia de tempo. Coisas da roça, você de casa participando do RIC Rural. E no Sabor da Terra deste domingo, a receita do caldo de mandioca com bacon e calabresa. O programa RIC Rural está no ar. Vamos começar o programa de hoje falando da variabilidade do solo e como o produtor pode corrigir e tornar o seu solo mais fértil com tecnologia da agricultura de precisão. Como vimos na primeira reportagem, a agricultura de precisão, na sua essência, visa tratar a variabilidade do solo aplicando o insumo certo, no momento certo, da maneira certa, na dose certa e especialmente no local certo. Para entendermos na prática o que é variabilidade, viemos até a fazenda Pitoaceso, em Rolândia, que possui a área mapeada pelo processo de condutividade elétrica. Quem nos espera é o pesquisador da Embrapa Soja, Adonis Moreira, doutor em fertilidade do solo, que vai explicar o que é a variabilidade, como ela ocorre e quais as formas de identificar e tratar essa variabilidade do solo. O solo é um sistema totalmente heterogêneo. Você pegando um solo aqui, você olhando assim, ele parece igual em toda a área, mas não é bem assim. Cada local tem uma característica distinta, porque nós temos fatores como o teor de argila no solo, que influencia, nós temos a parte de um teor mais alto, mais baixo de fósforo, de uma calagem. Então tem vários fatores que influenciam essa característica do solo. Hoje nós temos várias tecnologias que podemos minimizar esse efeito, né? Então, o interessante primeiro era fazer um mapa de colheita e você ver qual a área que é mais produtiva e menos produtiva. E a partir disso, nós poderíamos fazer primeiro uma amostragem de solo, para a parte textural, para ver, porque normalmente o solo mais argiloso, ele tem maior capacidade, normalmente não, ele tem maior capacidade de reter água, tem maior capacidade de troca de cátions, então é um solo texturalmente mais vivo, né? Então, é bom primeiro a gente avaliar esse tipo de solo e posteriormente ver a análise química do solo. Então você vê um mapa de acidez do solo, tem uma região que pode ser ácida, menos ácida, e outro fator muito importante também é a parte da matéria orgânica, né? Então você consegue ver áreas que têm maior ou menor teor de matéria orgânica do solo. Isso que é a variabilidade? Isso que é a variabilidade no conceito da fertilidade do solo. Porque como se você for para o lado da planta, existe mais de 50 fatores que influenciam a produtividade. Um exemplo que eu posso te dar é que um lugar que é mais quente, a planta, à noite, ela respira mais. Então ela absorve mais fotoassimilados, então ela produz menos energia e diminuindo a produtividade. Então regiões mais altas, como a gente vê naturalmente, são regiões mais produtivas que regiões mais baixas e mais quentes. Nós estamos numa área aqui com uma palhada muito bonita, de trigo, não se vê nem mato nem nada. Que influência tem essa palhada nessa variabilidade? Essa palhada é fundamental. Porque quanto maior o volume de palhada, maior será a disponibilidade de nutrientes durante todo o ciclo da cultura. Porque a palhada vai mineralizando com o tempo, então como nós temos uma soja na faixa de 120 dias de cultura, então você tem um nutriente que vai sendo disponibilizado pela matéria orgânica durante praticamente todo o ciclo da cultura. Então, quer dizer, quanto maior volume de matéria orgânica, melhor será a qualidade do solo. E essa umidade que você mostrou para nós agora, né? Isso é fantástico, porque a maioria dos nutrientes são absorvidos por fluxo de massa.
Então precisam de água para a planta absorver. Então sem água a planta não absorve nutrientes. O pesquisador da Embrapa explica ainda o que a pesquisa recomenda depois de identificadas as variabilidades do solo, qual é o foco do produtor e o que é possível manejar em cada talhão da área onde vai ser plantada a lavoura. Esses últimos anos a agricultura evoluiu muito, ela evoluiu demais. Então hoje o produtor ele tem que pensar desde a escolha da semente até a venda do produto. Então tem essa inteligência artificial e dentro dessa inteligência artificial que hoje virou agricultura, nós temos um manejo que chama agricultura de precisão. A agricultura de precisão, ela envolve você conseguir, de uma forma adequada, você aplicar um fertilizante na quantidade certa, no local certo e no momento certo. Então nós podemos trabalhar com uma calagem mais bem feita, economizando recursos para o produtor, né? O produtor ele tem uma economia de recursos, porque ele há anos atrás ele fazia uma amostragem aleatória e aplicava uma quantidade fixa de calcário ou de fertilizantes. Hoje não, ele tem uma taxa variável que ele muda. Numa região ele pode nem necessitar da aplicação de calcário ou num fertilizante porque já está numa condição adequada. Para ver tudo isso na prática, como a agricultura de precisão está mudando o modo de aumentar a produtividade na lavoura, seja num solo fraco ou rico em nutrientes, viemos conhecer o jovem agricultor Fabrício Maestrello, que produz soja e milho em 220 alqueires no município de Paranacite, região onde predomina o solo arenito-caiuá, tendo no máximo 30% de argila na sua composição. Nas áreas onde o Fabrício tem lavoura, a produtividade média da soja é de 120 sacas por alqueire e de milho, 180 sacas por alqueire. Mas essa baixa produtividade média do Fabrício começa a mudar. Ele está iniciando na agricultura de precisão e investindo pesado nessa tecnologia. E acredita que essa é a forma de aumentar sua produtividade e explorar ao máximo o potencial da sua terra. O Fabrício começou a trabalhar com agricultura de precisão há um ano. E agora, com os mapas de produtividade que seus equipamentos emitem, essa área em que estamos vai ser plantado soja de acordo com os dados informados através da leitura do solo feita pela máquina. Também foram identificadas as zonas de manejo e aplicado calcário de acordo com as necessidades de cada zona. Toda essa operação é em busca de maior produtividade. Mas o que de fato chamou a atenção? O que fez o produtor investir e acreditar na agricultura de precisão? São as estatísticas que essas ferramentas nos dão. Por exemplo, muitas vezes lá de casa o pessoal está fazendo a aplicação de calcário e tem a legenda. Por exemplo, eles estão jogando lá 600 quilos por hectare. E normalmente eu estou acompanhando. Esses dias eu peguei mesmo, por exemplo, um funcionário que ele apertou lá de repente uma tecla sem querer e de 600 caiu para 200 quilos por hectare. Eu automaticamente já liguei para o operador e falei, você diminuiu a quantidade de calcário que você estava jogando. E ele já voltou para a quantidade certa. Então são essas ferramentas que de longe, não precisa estar em loco a gente vai fazendo esses monitoramentos. E a gente vai fechando o cerco para diminuir erros. A gente vê que o mapa de produtividade, junto com a taxa variável, ele te dá uma radiografia do solo. Como é que estava teu solo e como é que você via ele? Ô Sérgio, meu solo ele era todo desequilibrado, porque, igual eu te falei, onde eu jogava 3 toneladas de adubo ou de calcário de cima e embaixo. E hoje eu doso, eu jogo aonde tem que jogar a quantidade certa. Então a gente dá a comida para o solo na quantidade que ele realmente precisa, você entendeu? O produtor lembra também que o mapa de produtividade gerado pela máquina mostra exatamente como está o desempenho da lavoura e do solo, além de novas ferramentas tecnológicas como NDVI e condutividade elétrica. Para saber mais sobre NDVI e condutividade elétrica, fomos numa outra área do Fabrício que está sendo mapeada por essas tecnologias, conversar com um especialista em mapeamento da variabilidade espacial de solos agrícolas e criação de manejo de alta precisão. A quantidade elétrica ela é uma tecnologia, não é nova. O uso está começando a ser mais frequente pelos agricultores, né? Ela tem uma relação direta com a variabilidade que o solo traz em termos de textura, principalmente. Então, os técnicos que utilizam dessa ferramenta para fazer o levantamento em campos agrícolas,
eles querem identificar onde estão as manchas, principalmente as mudanças, espacialmente, né, no terreno, de textura, principalmente. Por quê? Porque a quantidade elétrica, geralmente, ela emite um pulso eletromagnético e coleta uma energia que volta do solo, uma onda que volta do solo. E existe uma relação direta entre a intensidade dessa corrente à medida que você tem mais argila no solo. Então, os equipamentos eles vão trafegando pelo solo e vão medindo, emitindo onda e coletando o retorno que o solo vai emitindo. E, consequentemente, depois os técnicos pegam esse dado e fazem as criações das manchas que existem naquela determinada propriedade. A relação dessa mancha, para termos agronômicos, principalmente é relacionada com textura e matéria orgânica, estrutura de solo, profundidade, fatores esses fundamentais que vão impactar fortemente na produtividade da lavoura no mesmo talhão. Então, usar essa ferramenta para você saber onde estão essas variações é super importante para poder fazer uma agricultura que a gente fala de decisão. É colocar a dose certa no lugar correto, o material genético correto, no local correto, dentro da sua propriedade. Com isso, a gente pode não estar, muitas vezes, aumentando a produtividade. O agricultor tem uma produtividade alta, um exemplo. Só que ele está gastando mais do que precisa, ele pode estar dando uma dose maior do que o necessário. Então, com isso, você cria tanto a racionalização como o aumento da eficiência da produtividade agrícola em termos de alocação de insumos e outros materiais genéticos, por exemplo, dentro da propriedade. Bom, e agora vamos aos preços agrícolas. O café em coco, R$ 20 o quilo. O café beneficiado, R$ 1.250 a saca, média estadual. O arroz, R$ 100 a saca, também média estadual. O feijão carioca, R$ 380 a saca, em várias praças do estado. E o feijão preto, R$ 210, também em várias praças do estado. Bom, gente, estamos de volta e agora você vai ver que os brasileiros estão consumindo mais carne de porco do que de boi. Isso tem a ver com o preço, já que a produção de carne suína aumentou mais de 27% no último ano. Acompanhe. A carne suína é a queridinha do momento. Barato, eu sempre compro carne de porco. Tá compensando mais? Tá compensando, realmente, tá compensando. A proteína de porco está mais barata do que a bovina e, por isso, muitos brasileiros estão comprando essa carne. Neste supermercado, por exemplo, a venda aumentou 35%. O consumidor ele tem optado, por uma carne mais acessível, mais barata, para ele conseguir manter uma proteína na mesa dele. Então ele vem substituindo o consumo da carne bovina pela carne de frango, mas principalmente pela carne suína. De 2017 até o ano passado, a produção brasileira de carne bovina caiu 3,5%. Já a produção de carne suína teve um salto de 27,8%. Agora, o consumo por pessoa é de cerca de 18 quilos por ano. Os dados são da ABCS, Associação Brasileira dos Criadores de Suínos. Por conta da grande procura, uma campanha foi criada para incentivar ainda mais o consumo. É a Semana Nacional da Carne Suína. Uma carne mais saudável que a carne bovina, com menor teor de gordura, até com uma quantidade também maior de ferro, de vitaminas do complexo B. Então, além de ser uma carne muito mais saudável, ela está nesse momento com uma oferta, com um preço muito mais acessível e com ofertas muito agressivas também durante esse período. Mas antes da carne chegar ao mercado e à mesa do consumidor, é preciso de todo um processo que dura 5 meses. Desde o nascimento até a fase de terminação do suíno. Nesse período todo é acompanhado desde do vazio sanitário, as vacinas são feitas das melhores qualidades, as matérias-primas das rações, ele tem acompanhamento de nutricionista dentro da granja para poder fazer essa alimentação de qualidade para os animais, para ter um ganho, na verdade, para a gente ter um ganho de peso para aumentar a lucratividade. R$ 780 mil. Esse foi o prejuízo desta granja somente neste primeiro semestre. Em média, o preço por quilo do suíno é de R$ 4,50.
sendo que na produção o gasto é de R$ 8,00 o quilo, praticamente o dobro. Em 2020 ganhei dinheiro, 2021 perdi pouquinho, 22 estou perdendo imensamente. Com as matérias-primas altas e essa redução da exportação, a gente acabou trabalhando no vermelho por conta do custo muito alto e o preço baixo. Seu José trabalha com suínos há 52 anos, mas desde os últimos 2, ele começou a se preocupar com a falta de retorno financeiro. Se o mercado não mudar, a família dele e dos 19 funcionários vão ficar desamparadas. Eu tenho esperança que daqui até o final do ano melhore. Se não melhorar, é preciso fechar. Bom, chegou a hora do Coisas da Roça. Vamos iniciar o Coisas da Roça de hoje com as imagens das flores do Jardim do Gabriel de Campo Largo. O Osésio Carvalho nos enviou imagens das buchas vegetais, aquelas que são usadas para tomar banho. Hoje o quadro está cheio de flores. O Tiago nos enviou essas belas imagens e disse que ama tirar fotos de flores, que são parte do trabalho dele. Já a Clarice, do bairro Pinheirinho, em Curitiba, enviou as fotos do pé de café que ela tem em casa. A Franciele Eleodoro nos encaminhou belas imagens da produção de silagem de milho verde no sítio Água Branca, em Santo Antônio da Platina. A gente adora milho verde, Fran. O mineiro de Curitiba mandou a foto com a ovelha Bibi. A Duda Marinose, de Floraí, enviou esses registros dessa linda primavera, mostrando toda a sua beleza durante o outono. O Osmair de Ângulo registrou seu pé de algodão de quase 4 metros de altura. A Adriana Miranda disse que ama assistir o programa na companhia do seu marido e da Bela, sua cachorrinha. A Rosimeire de Paranaguá enviou o vídeo do pequeno Gabriel, de 6 anos, que gosta muito de plantar e já começou com aipim. Pessoal, já comecei com a minha plantação de aipim. Eles moram em uma comunidade chamada Piaçaguera, que fica na Baía de Paranaguá. E vamos encerrando o quadro de hoje com o vídeo do Matheus, de São José dos Pinhais, que já ajuda a vovó Ivone Mazzucchelli. Mande a sua foto ou vídeo pra gente também, anote aí o nosso WhatsApp, 44 99855 8787. Estamos esperando a sua participação, não fique de fora não. Bom, e vamos aos preços agrícolas. O milho, R$ 84,00 a saca em várias praças do estado. A soja, R$ 179,00 a saca média estadual. O trigo, R$ 106,00 a saca em várias praças do estado. Melhor preço em Cascavel, R$ 110,00. E a tonelada da raiz de mandioca, R$ 860,00 média estadual. Melhor preço em Paranavaí, Bom, estamos de volta e dando continuidade ao RIC Rural de hoje. Agora você vai ver como foi o dia de campo de inverno da Coamo, que depois de 2 anos voltou a ter presença dos cooperados na fazenda experimental da cooperativa em Campo Mourão. Depois de 2 anos, a fazenda experimental da cooperativa Coamo de Campo Mourão realizou seu 16º dia de campo de inverno, evento que reuniu perto de 1.500 cooperados que vieram das regiões onde a cooperativa atua. 3 dias de trocas de informações entre técnicos e cooperados que resultaram em mais conhecimentos a serem aplicados nas lavouras. Temos as pesquisas todas aqui na estação experimental, então 3 dias, onde nós reunimos mais ou menos 1.500 cooperados de toda a área da Coamo, que vêm de ônibus, de todas as regiões. E temos essa parceria com as entidades de pesquisa, como Embrapa e Apar, com empresas também, que tem alguma pesquisa aqui. E isso a gente passa todas essas novas tecnologias para o quadro social, para ele aplicar já na prática. Então é uma coisa assim que evolui muito a agricultura. Essas aulas que eles têm em cada estação, nós temos aí mais de 200 experimentos, e foi selecionado 7 estações para esse ano aqui, de lavoura de inverno. Para o presidente do Conselho de Administração da Coamo, a presença de jovens e mulheres mostra que o campo está mudando
está mais jovem e tecnológico. A gente viu uma mudança assim no quadro social, a presença no encontro dos jovens, né, de filhas e esposas, né, coisa que não era muito comum e agora está sendo, e para a gente ver assim uma média de idade boa, né, que já são os que vão substituir na propriedade amanhã, né, então isso também é muito bom e formando o jovem, né, para ele ter alta tecnologia na sua propriedade. E foi o que vimos. Muitas mulheres e muitos jovens ouvindo atentamente o que os pesquisadores falavam e demonstravam nas estações. É o RX 440, o que tem nele? É trigo morisco, milheto e nabo forrageiro. Das 7 estações, escolhemos 3 que nos chamou a atenção. A primeira que visitamos foi a que tratava do manejo de lagartas resistentes à biotecnologia, as sojas transgênicas, praga que pode dar dor de cabeça ao produtor se não combatida a tempo. Assunto do Lucas Esperandino, engenheiro agrônomo responsável por explicar essa situação ao produtor. Dentro do complexo de lagartas que a gente tem na cultura da soja, a gente tem destacado uma lagarta em específica aqui nessa estação, que é conhecida popularmente como lagarta falsa medideira. E hoje a gente tem 2 espécies que a gente encontra a campo, que é a Chrysodeix includes e a Hackplus anu. Então a gente está trazendo essa informação aos nossos cooperados, né, para ele ficar atento e monitorar mais especificamente, né, a questão da falsa medideira e da espécie Hackplus anu. Por que a Hackplus anu? Porque a gente tem relatos, notas técnicas de que essa espécie de falsa medideira, a Hackplus anu, né, ela perdeu, né, a resistência, teve uma quebra da resistência, ou seja, as cultivares de soja intacta da primeira geração que hoje a gente tem nas lavouras, né, para essa espécie de falsa medideira, que é a Hackplus anu, já não tem um controle, ou seja, então se o produtor, né, tiver plantado uma soja intacta, né, e esperar que ela tenha um controle em cima dessa espécie Hackplus anu, ele não vai obter esse controle. Então ele tem que ficar atento e monitorando, né, para poder identificar qual espécie está predominante na área dele, se é a Chrysodeix ou a Hackplus anu. A diferença de uma lagarta falsa medideira resistente à biotecnologia para a falsa medideira não resistente à biotecnologia é difícil, mas algumas características são perceptíveis. Talvez não seja tão fácil, nem a nível dos técnicos, nem a nível dos produtores, fazer essa identificação, mas a nossa estação aqui trouxe alguns pontos que ele pode observar. Por exemplo, a pulpa dessa lagarta, né, é algo que a gente consegue evidenciar a campo, a diferença de coloração, então é uma característica importante e fácil, entre aspas, digamos assim, dele reconhecer isso a campo. Outra característica um pouco mais fácil dele verificar a diferença dessas espécies é com relação à mariposa, ou seja, o adulto, né? Então a gente também mostra a diferenciação de algumas características do adulto, da mariposa, né, que também consegue identificar a campo essa diferença. Obviamente, outras características, aí a gente precisa de equipamentos um pouco mais modernos, né, como uma lupa, um próprio microscópio, né, são coisas mais detalhadas da lagarta. Mas, via de regra, aqui a gente passa por todas essas características e deixa a dica das características mais fáceis que ele pode observar no campo. O produtor Carlos de Goiôerê estava atento às explicações técnicas sobre a praga, já que conviveu com ela na última safra. Ele também lembrou que quando comprou semente transgênica, tinha esperança de não ter esse tipo de problema. A gente já encontrou na safra passada, né? A gente acreditava que era por motivo da estiagem, né? Que as proteínas do soja transgênico não tinham sido totalmente manifestadas, mas agora a gente está vendo aí, através das palestras, que não, né? Já tivemos problema sério no ano passado. Eu mesmo tive área de fazer 2 aplicações de inseticidas. A gente compra uma tecnologia para não fazer aplicação, né? Esse é o problema. Aí acaba você tendo um gasto a mais aí, né? Agora a nossa visita é na estação que mostra, de forma teórica e prática, os benefícios das culturas de cobertura para a construção de um solo fértil para desenvolvimento de plantas. Quem fala para a gente sobre esta estação é o pesquisador da Embrapa Soja, Henrique de Biasi. Essa estação visa mostrar para o produtor a importância e também algumas alternativas para intensificar e diversificar os sistemas de produção aqui nas regiões de atuação aqui da Coamo, né? Então, o que predomina na região como um todo é o milho segunda safra soja, a sucessão, né, nas regiões mais quentes, e a sucessão trigo-soja nas regiões mais frias. E o intuito, então, dessa estação foi mostrar que você colocando outras culturas em sistema de rotação, sucessão ou consorciação, né, você consegue maximizar a produção dos chamados insumos de sistema,
que é a cobertura do solo, as raízes e a diversidade biológica, e com isso preservar o solo, que é o maior patrimônio do produtor, aumentando a produtividade, reduzindo perdas por estresses climáticos ou biológicos e, no final das contas, fazendo com que o produtor ganhe mais dinheiro. Outro ponto destacado pelo pesquisador da Embrapa é a relação entre diversificação de culturas no sistema de produção com a redução de emissão de gás carbônico. Quando você diversifica o sistema de produção, você aumenta a matéria orgânica do solo às custas da retirada do CO2 atmosférico. O CO2 atmosférico é o principal gás causador do efeito estufa. Então é uma forma pela qual o produtor, além de estar aumentando a sua produtividade, contribui para a preservação do meio ambiente, ajudando a mitigar um dos principais gases causadores do efeito estufa, contribuindo assim para frear as mudanças climáticas. Você falou na sua palestra que a diversificação biológica do solo está diretamente relacionado à diversificação das plantas. Queria que você explicasse um pouco mais sobre isso. Esse é um dos principais questões relacionadas à melhoria da fertilidade do solo pela diversificação de culturas. Então, cada espécie de planta, principalmente em suas raízes, na chamada rizosfera, tem uma comunidade específica de micro-organismos. Então, se eu sempre coloco a mesma planta, eu vou selecionar essa comunidade e eu vou ter um solo com uma baixa diversidade de micro-organismos, tendendo inclusive a selecionar micro-organismos que são patógenos e que causam problemas de desenvolvimento dessas plantas. Por outro lado, se eu diversificar, se eu colocar diferentes plantas, eu vou ter diferentes sistemas radiculares, diferentes comunidades de micro-organismos. Com isso eu vou aumentar a diversidade de micro-organismos no solo, e isso na prática o que traz de benefício para o produtor? Eu tenho mais chance de ter inimigos naturais que combatam as doenças, os insetos, os nematóides, e eu também tenho uma maior probabilidade de ter organismos que promovam o crescimento das plantas a partir da produção de fito-hormônios e que desempenhem funções como reciclagem de nutrientes e a estruturação do solo. Então, a base da biologia no solo são as plantas. Eu preciso ter diversidade de planta e plantas que produzam bastante biomassa, tanto da parte aérea quanto raiz. Quem prestava atenção na palestra do Henrique de Biasi era seu xará, o produtor de Mamborê, Henrique Spilka, que já adota a diversificação de plantas na sua propriedade e está consciente da importância da eliminação do carbono no meio ambiente e também da preservação do solo. A gente vem falando há vários anos a questão do carbono, a importância dele no meio ambiente, sobre fixar carbono atmosférico no solo. E isso é uma coisa que a gente está vendo que é para o futuro, mas o futuro já está chegando perto, né? Então já cada vez mais está sendo valorizada essa questão aí de quem preserva melhor o solo. E isso aí não é só prejuízo, isso acaba trazendo lucro para a gente, né? A gente cuidando do solo, a gente acaba gastando menos insumos, Com a cobertura do solo você evita gastos com herbicida, que o herbicida foi a preços altíssimos esse ano, com essa pandemia toda aí. Então é uma coisa que a gente tem que se pensar para deixar a curto prazo e a longo prazo uma condição melhor, no ambiente que a gente cuida aqui, né? A última estação que visitamos foi a que tratava sobre a agricultura de precisão como ferramenta para o controle de ervas daninhas, uma tecnologia que economiza herbicidas, água e melhora o controle dessas plantas indesejáveis na lavoura. Essa estação ela trata da aplicação localizada de herbicida, utilizando a geração de mapas a partir de imagens de drone. Os benefícios é economia, então desde economia de água, porque ele vai aplicar numa quantidade menor, economia do produto, que é o principal aí do produto que está sendo aplicado, e também economia de tempo. Você fazendo uma aplicação em pelo menos 20% da área, você já paga a tecnologia, às vezes a redução chega até em 80% da área. Então nesse caso aí o produtor acaba tendo um retorno maior por estar usando tecnologia. E essa tecnologia, ela, como está aumentando o uso,
Isso faz com que o preço também diminua. À medida que você tem escala, você diminui o preço da tecnologia e você consegue utilizar ela, mais produtores conseguem utilizar por redução de custo. Estavam dizendo que também ervas daninhas resistentes que acabam emergindo depois, né, de várias aplicações. Isso daí também ajuda no combate? Exatamente, porque aí uma vez feita a dessecação inicial, o que vai sobrar é a planta daninha resistente. Então essa tecnologia, em especial para a planta daninha resistente, é interessante porque você vai usar um produto que muitas vezes é mais caro, vai aplicar numa dose maior, porque a planta já tem resistência. Então isso também viabiliza, diminui muito mais o custo de produção, porque você vai aplicar somente onde precisa. E vai ajudar mais ainda nessa questão de controle de plantas daninhas resistentes. Com quase 50 anos de atividades, a Fazenda Experimental da Coamo, como vimos, é referência em difusão de tecnologias, um ambiente que contribuiu e continua contribuindo para os avanços da implementação de tecnologias e modernização do campo. A Coamo vai fazer 52 anos e essa fazenda experimental aqui tem 47 anos. Então sempre fomos voltados para a questão técnica, levar as inovações tecnológicas para os nossos cooperados, e foi isso que possibilitou essa grande transformação que nós tivemos na agricultura, saindo de produtividades muito baixas para as produtividades que nós encontramos hoje no campo. Eventos tecnológicos assim mostram que todos ganham: cooperativa, cooperados e principalmente os consumidores que têm à sua disposição alimentos mais seguros e de qualidade. Essa é o ganha-ganha. Ganha a cooperativa, ganham os cooperados, que são as pessoas mais importantes, e ganham todas as pessoas que estão envolvidas. Ganha o país, porque daqui nós vamos trazer tecnologias mais eficientes, né, que vão fazer duas coisas que são fundamentais: reduzir custo e aumentar a produtividade, e assim nós vamos poder disponibilizar mais alimentos, enfim, todos os produtos que vêm da agricultura para a nossa população de uma forma economicamente mais viável. E vamos aos preços da carne no Paraná. O suíno, R$ 5,20 o quilo, média estadual. Vaca gorda, R$ 265 a arroba em várias praças do estado. E o boi gordo, R$ 295 a arroba, também em várias praças do estado. Bom, e agora, sabor da terra. Bom, gente, mais uma receita especial nesse domingo. Estou aqui com o Cleverton Estevanata, aqui de Mandaguaçu. E o Cleverton vai preparar pra gente caldo de mandioca. Um caldo de mandioca, não é sopa de mandioca não, é um caldo de mandioca com a mandioca batida, né? Isso, mandioca amarela. Isso, com bacon calabresa. Bacon calabresa, para esquentar aí esses dias frios aí, viu, gente? Você de Curitiba, Guarapuava, União da Vitória, esse frio danado, né? Nesse período aí de inverno. Aí. Ajuda a esquentar e como. Ajuda a esquentar e muito, né? O Cleverton, quando faz, não dá para quem quer, É sucesso, né? de venda aqui. É sucesso de venda. Bom, qual que é o primeiro passo? Primeiro passo, a gente vai cozinhar a mandioca. 1 quilo de mandioca. 1 quilo de mandioca amarela. Já tem 1 quilo cozido aqui que eu já deixei. Certo. Aí, agora a gente vamos fritar o bacon e a calabresa pra gente acrescentar a mandioca batida. Então vamos lá. Vamos. E o bom dele é que ele é bem rápido pra fazer. Pra fazer, né? É. Não dá muito trabalho não, viu, gente? Isso. É bem simples. Estamos aqui na boca desse fogão aqui, ó. Essa delícia aqui, ó. Pra esquentar essa manhã de domingo. Vamos lá, então. Gente, 1 fio de óleo gordo. E o nosso bacon. Nossa panela já estava quente. Quanto que tem de bacon aí? Aqui tem meio quilo de bacon. Eu ponho bastante bacon, bastante calabresa, porque dá o gosto. É a mistura, né? Aqui a gente colocou 2 pernas de calabresa e a gente colocou 1 fio de óleo, Rose, porque o nosso bacon ele tá bem carnudo, então ele não ia soltar gordura para fritar. Certo. Mas se o bacon for gordo... Se o bacon for gordo, você pode fritar. Não precisa. Gente, agora nós vamos tirar o nosso bacon para fritar a nossa cebola e o nosso alho. Bacon é calabresa, né, Cleber? Isso, é o bacon e a calabresa, estão os dois juntos.
Gente, aqui ele está colocando 5 dentinhos de alho. E vamos pôr 2 cabeças de cebola grande. Gente, a cebola que você pode cortar meio grande mesmo, porque ela vai bater ela no liquidificador junto com a mandioca. Tá, você bate para derreter a cebola. Para derreter a cebola, para dar o sabor. Porque assim, o caldo de mandioca, ele já vai ficar pronto na hora que nós terminar de colocar os ingredientes. Então a cebola não vai derreter. Agora vamos abrir a nossa panela e vamos pôr a nossa mandioca para bater. Aqui eu vou acrescentar a água até cobrir ela, 2 dedinhos para cima dela para nós bater. Agora a gente vai... A nossa cebola já está bem douradinha. Aí agora a gente vai pôr ela para bater junto. Para bater junto. Que daí nós quer só o sabor, não quer achar os pedaços. Agora a gente vai devolver a nossa calabresa e o bacon. E vamos acrescentar a nossa mandioca batida. Bem batida, né, Kleber? Ela fica bem batida, ela derrete toda. E agora a gente vai deixar ferver um pouco para ela encorpar e a mandioca pegar o sabor do bacon e a calabresa. Quanto tempo mais ou menos de 10 minutinhos que ela ferver já tá bom. Só para ela terminar de dar uma engrossadinha e agregar o sabor dela. Gente, ó, nosso caldo agora ele já encorpou de novo. E você pode ver que ele já mudou a cor, que ele tá na cor leitosa, né? Agora ele já tá mais amarelinho. E agora nós vamos acrescentar cheiro verde a gosto. Aqui tem salsinha e cebolinha. Gente, ó, vamos experimentar o nosso caldo. O cheiro tá delicioso, tá bem quente. Uma torradinha. Meu Deus do céu, que delícia. Gente, ó, bacon. Olha que coisa linda. Quente, com bastante substância, né? Sim. E a mandioca tem muito sabor, né? E sustenta, hein, gente? Sim. Um caldo desse, além de esquentar, sustenta. Maravilhoso, Kleber. Muito bom. Gente, pessoal, a gente vai perguntar que não colocou sal. A gente corrigimos o sal. Ah, é? A gente deixa cozinhar primeiro por causa do bacon e calabresa para saber. Aí corrige o sal. Tá perfeito o tempero. Bom, né? Maravilhoso. Eu adorei, adorei. Que bom, Rose. Cleberton, obrigada. Obrigado mais uma vocês. vez, obrigada por receber a gente Obrigado aqui. vocês. Espero que vocês de casa também tenham gostado. Eu adorei. Gente, nesse friozinho, nada melhor do que um caldo para a gente se aquecer, não é mesmo, Rose? Sem falar nessa delícia, né, Sérgio? Meu Deus do céu. Tão delicioso como foi bonito você ver esse prato, tá? As receitas e as reportagens mostradas no programa desse domingo você encontra no nosso canal do YouTube, que já tem mais de 259 mil inscritos. youtube.com/RicRural. Bom, se inscreva no nosso canal no YouTube e não se esqueça de clicar no sininho para ficar sempre atualizado. E você que acompanha a gente no YouTube, pode nos seguir também no Instagram. Lá, além de saber mais sobre a gente, vamos postar a sua foto ou vídeo do Coisas da Roça. O nosso Instagram é Sérgio Rose, ok? E tem também o Instagram do Rick Rural, @RicRural. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela companhia, feliz Dia dos Namorados e até domingo que vem. A todos uma boa semana de trabalho no campo e até o próximo programa. Tchau, gente. Até lá.